Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais um encontro informativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022. É com grande alegria, que nós damos continuidade às nossas formações e é um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Niceia Souza e hoje eu estou usando uma blusa preta, um colar de pérolas e um brinco de pérolas. Estou usando também os cabelos presos, e com uma leve aqui maquiagem. Também estou usando uma bermuda verde água e tenho os cabelos castanhos claros, e uso luzes nos cabelos. Então, eu sou graduada em letras, Também sou graduada em pedagogia, com especialização em língua portuguesa pela Unicamp, especialização em coordenação pedagógica pela UFSCar e também com especialização em literatura pela Unifesp. Assim como vocês, sou professora da rede estadual, Já tenho experiências com a educação infantil, com a alfabetização no ensino fundamental 1, com o ensino fundamental 2 e também com o ensino médio. É sempre um prazer estar com vocês e espero que possamos compartilhar experiências e construir aí uma rede colaborativa de estudos e aprendizado. Vale destacar que o enfoque dado para essa pauta de etapa, ela se refere ao tema central, que é o letramento, tendo por base aí a oralidade na sequência de atividade 4 do volume 1. Em seguida, nós vamos também ver aí uma proposta metodológica e para encerrar as orientações para o desdobramento do planejamento a ser realizado aí na ATPC da unidade escolar. Eu gostaria que vocês organizassem o diário de bordo para fazerem as anotações referentes aos nossos estudos. Que tenhamos uma formação produtiva, e que essa formação ela seja propositiva para o desenvolvimento da ATPC na escola. Para vocês acessarem o material do Aprender Sempre, do volume 4, nós informamos aí que esse material, ele se encontra, nesse link que aparece aí na tela, e juntamente com esse link vocês vão encontrar o material do ensino médio, o currículo em ação, e o material de apoio aí para preparar e também para vocês embasarem aí o planejamento das aulas. Como objetivo dessa formação, cujo tema central é o letramento e tem como foco aí a oralidade, então nós vamos pensar aí em 3 objetivos. O primeiro, que é revisitar, as concepções teóricas acerca do letramento e da oralidade, discutidos na formação de etapa, apresentar as habilidades essenciais de 2 aulas da sequência de atividade 4, para que em seguida possamos analisar atividades à luz do Aprender Sempre. E também, como um terceiro objetivo, aí, sugerir a proposta metodológica com enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento na ATPC da unidade escolar. Então, a nossa agenda também está organizada em 3 momentos formativos. No primeiro momento, nós vamos ver concepções teóricas acerca de letramento e da oralidade, discutidos aí na formação de etapa. No segundo momento, apresentar habilidades essenciais de 2 aulas da sequência de atividade 4, para que em seguida nós possamos analisar as atividades, à luz do material aí do Aprender Sempre. E no terceiro momento, a proposta metodológica aí que será apresentada, com enfoque na oralidade, para ser discutida no planejamento da unidade escolar. Então, retomando, o nosso primeiro momento formativo do nosso encontro de hoje, é uma síntese das concepções teóricas acerca do letramento e oralidade, discutidas na formação de etapa. O letramento e a oralidade, para Marcuse, do ponto de vista da realidade humana, o homem é um ser que fala e não aquele que necessariamente escreve. Então, portanto, a oralidade ela não é superior à escrita, nem deriva da fala, pois a escrita ela não consegue reproduzir muitos fenômenos orais
como linguagem gestual, a prosódia, os movimentos do corpo e também os movimentos dos olhos. Então, a escrita, ela possui elementos significativos, né, que são próprios e que não estão inseridos na fala, né? Tais como aí nós podemos observar o tipo da letra, as cores, o formato, os elementos pictóricos, né? Que operam aí como gestos, mímicas e prosódicas aí graficamente aí representados. Em síntese, né, ambas são práticas e usos da língua com características próprias, mas não necessariamente opostas. Elas permitem aí a construção de textos coesos, coerentes, pensamentos abstratos e também o uso de linguagens formais e informais e suas variedades linguísticas, né? Pensando aí na estilística, nas sociais, nas dialéticas, entre outras, né? Então, o estudo da oralidade e o letramento, ele não pode ser desvinculado da contemporaneidade, né? As diferenças e as semelhanças entre a fala e a escrita, elas não podem desconsiderar os usos do cotidiano, porque o objeto de análise é a construção de língua, né, de texto, sob a perspectiva interativa, de práticas complementares e também de socioculturais, né? Até mesmo porque as pessoas vivem, né, e elas se interagem em sociedade. Então, elas necessitam da língua, necessitam da linguagem para se comunicar. E o letramento, ele não é equivalente à aquisição da escrita, né? Existem letramentos sociais que surgem e se desenvolvem à margem da escolha, não precisando, por isso, serem depreciados, né? E aí, de acordo com Marcuse. Então, quando nós falamos das práticas, né, de letramento, elas têm como por foco aí os usos, né? Pois elas vão determinar aí as variações linguísticas, que não são necessariamente regras, nem a morfologia, mas sim as manifestações de uso que o falante faz no ato comunicativo, né? Seja ele verbal, oral ou escrito. Então, na tela, vocês podem observar aí que esse letramento, né, ele deve estar vinculado à contemporaneidade, como nós já falamos, à linguagem, à língua, né, que são perspectivas interativas, enunciativas discursivas, também práticas de letramento, como nós falamos aí a respeito das variações linguísticas que se constrói por manifestações de uso dos falantes, também pensando aí nas diferenças entre a fala e a escrita, que elas devem ser consideradas aí no uso do cotidiano, né, e também nos letramentos, que não equivale aí à aquisição da escrita, haja visto que os letramentos sociais, eles se desenvolvem fora da escola e eles devem ser valorizados, né? Então, nós vamos pensar aí na oralidade e na escrita como práticas de uso da língua, como características próprias, né? Não opostas, pois elas vão permitir aí as construções textuais, de modo que sejam coesas, coerentes, né? E que possamos aí fazer bons usos, né, nas interações aí com o outro e também na comunicação em sociedade. E nesse sentido, né, nós vamos pensar em algumas reflexões acerca da oralidade e da escrita. Então, para Marcuse, as reflexões acerca das relações entre essa oralidade e a escrita, elas podem se afirmar que não há dicotomia real, né, entre oralidade e letramento, seja do ponto de vista das práticas sociais, dos fenômenos linguísticos produzidos e também dos eventos, nos quais aí ambas as práticas se acham presentes, né? Também pensando aí na oralidade, também no letramento, que são realizações enunciativas da mesma língua em situações e condições de produções específicas e situadas, que vão exigir mais do que uma simples habilidade linguística, né? Mas também aí pensando aí no uso e no domínio da vida social. Então, o letramento é uma prática estreitamente relacionada a situações de poder social, que são situadas aí nos domínios discursivos, que muitas vezes se acham fortemente aí imbricados com as práticas orais. Então, aí vocês, né, podem perceber aí, né, na tela, que as relações entre a oralidade, elas não são dicotômicas, né, que essa oralidade, esse letramento, são realizações enunciativas que vão exigir aí situações de produções específicas, né, que são relativas ao domínio da vida social, e por fim aí o letramento, que é uma prática social
de poder social, né, que vai delimitar aí o domínio aí discursivo nas práticas orais empregadas ali. Então, vamos lá, né? Continuando, quando nós falamos aí do documento orientador, né, quando nós pensamos aí no currículo em ação, nós precisamos pensar também nos eixos de articulação da língua portuguesa e essas aprendizagens que vão promovendo de forma significativa. Então, quando as práticas sociais de leitura e de oralidade aí de produção textual e também de análise linguísticas, né, e semióticas, elas vão aí delimitar, né, o caminho básico que a escola precisa priorizar, né? Vamos pensar aí que a escola está formando o sujeito, né? E o estudante ele precisa apropriar desse conhecimento para fazer uso, né, desse conhecimento aí nas mais diferentes práticas sociais, né? Para fazer uso aí nas relações na sociedade. Então, falar e escrever, né, ler e escutar são ações que se concretizam nos variados campos da atividade humana, né? O que significa, por exemplo, compreender e respeitar aí as variedades linguísticas enquanto construções históricas, sociais e também culturais. E nesse sentido, né, as linguagens, elas são uma construção humana que se realizam em contextos históricos e culturais e por isso elas são portadoras, né, e constitutivas de identidade, que fazem a interação entre os sujeitos que podem comunicar sentimentos, conhecimentos científicos, culturais, por meio de diferentes formas de linguagem, sejam elas verbal, né, quando nós falamos da oral e da escrita, corporal, visual, a sonora, a digital, entre outras. E por fim, né, nós chegamos agora no nosso segundo momento formativo. Nesse segundo momento formativo, nós iremos apresentar aí os objetos de conhecimento e as habilidades essenciais de 2 aulas da sequência de atividade 4, para que em seguida nós possamos aí analisar essas aulas do Aprender Sempre, tendo como base aí o letramento com foco na oralidade. Então, essas 2 aulas, elas foram escolhidas, pois elas se conectam, né, com as habilidades essenciais, que contemplam a oralidade por meio de leitura, de processos criativos, envolvendo aí a criação de um blog, né, de posicionamentos orais, para descrever uma imagem apresentada aos estudantes. Então, para analisar as aulas 1 e 2, nós iremos, né, rever as habilidades essenciais, né, da sequência de atividade 4 e os objetivos das 2 aulas, apresentar o conjunto de aulas, né, as suas proposições da sequência de atividade 4 de cada uma dessas aulas do 8º ano, e por fim aí analisar a aula 1, uma entrada triunfante, a aula 2, sessão planejamentos com foco nos aspectos relativos aí à oralidade. Então, essa habilidade essencial, né, e a habilidade de suporte, nessa sequência de atividade 4 do 8º ano, nós temos aí, né, uma habilidade essencial: produzir notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitores, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural, resenhas e outros gêneros textuais, né, próprios das formas de expressão e das culturas juvenis aí, em diferentes mídias. E posicionar-se de forma consistente, sustentada em uma discussão, né, em uma assembleia, em reuniões de colegiados da escola, agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesa de opinião, respeitando as opiniões contrárias e propostas alternativas e fundamentando aí seus posicionamentos no tempo de fala previsto e valendo-se de síntese e propostas claras e justificadas. Então, essas habilidades essenciais, elas vão permitir a construção da sequência de atividades, tendo como base aí o aprofundar saberes necessários para que os estudantes possam se apropriar de conhecimentos relativos aí às práticas de leitura, produção textual, análise linguística e semiótica e também a oralidade, né? São os eixos aí de ensino da língua portuguesa. E dessa forma, essas atividades, essa sequência
de atividade 4, juntamente com os objetos de conhecimento, elas vão propiciar aos estudantes aí o maior contato com os gêneros textuais diversificados, né? E também proporcionar aí um processo de ensino-aprendizagem mais significativo, colocando aí o estudante aí no centro desse processo. Então, os objetivos das aulas, eles estão articulados com as habilidades essenciais e também com aquelas habilidades de suporte, né, permitindo aí a compreensão dos objetos de conhecimento que permeiam a construção da sequência de atividades, tendo por base aí a consolidação de habilidades necessárias para o ano, né? Então, nós temos aí como objetivo dessas duas aulas, né, da aula 1, Entrada Triunfante, reconhecer e apreciar a produção cultural a partir de gêneros textuais utilizados, sobretudo pelas culturas juvenis e difundida em mídias diversas, e planejar a criação e manutenção de um blog para a turma, né, que ao final eles precisam criar um blog. E na aula 2, sessão de planejamentos, nós temos como objetivo aí adotar posições consistentes em uma discussão, tendo respeito pela opinião do outro, mesmo que contrária, além de sustentar sua posição a partir de justificativas pertinentes, e demonstrar acuidade na seleção e organização de ideias, exercitando a criatividade e a habilidade de reflexão. Então, é interessante, né, nós notarmos que esses objetivos, aí, tanto da aula 1 quanto da aula 2, trabalha muito aí as competências socioemocionais, né? Porque fazer com que o estudante ele entenda que o seu ponto de vista, né, ele pode ser contrariado, ele pode ser refutado, e que ele precisa respeitar a opinião do outro, é fundamental, né, para desenvolver aí as competências socioemocionais tão importantes aí para o convívio em sociedade. Então, na aula triunfante, né, e na aula aí, sessão de planejamentos, são as aulas aí que mais, né, se encaixam aí nas habilidades essenciais e habilidades de suporte dessa sequência de aula. É claro, né, que as demais são muito importantes, né, e todas aí vão compor aí, né, esse planejamento. Aqui nós temos a proposição da aula, né, vamos pensar aí nesse quadro, que esse quadro aí, ele está contendo aí os títulos das aulas, é uma espécie aí de um panorama, né, por meio do qual vocês, professores, podem visualizar aí a quantidade de aulas, então é uma sequência de 8 aulas, e a partir delas vocês podem aí realizar algumas anotações relativas tanto às habilidades essenciais, como às habilidades de suporte, como também aos objetos de conhecimento e aos objetivos da aula, né? E dessa forma, vocês podem, com antecedência, aí, preparar as atividades, né? E planejarem as aulas contemplando as reais necessidades dos estudantes aí na sala de aula, de acordo com o contexto, né? De acordo com as habilidades que não foram consolidadas, né? Pensando em retomar essas habilidades, pensando em aprofundar e assim por diante. Agora nós vamos iniciar a análise da aula 1 com foco aí na oralidade. Então, nesta aula, é importante que o estudante ele compreenda, né, os objetivos propostos, por meio dos quais se espera que eles reconheçam, que eles apreciem a produção textual de um artigo de opinião. E eles precisam aí também, né, reconhecer que o enunciador, ele dá voz ao texto, né, quando ele faz uma crítica acerca aí das toneladas de medicamentos vencidos e descartados, sem qualquer orientação ou legislação que determine aí como deve ser o descarte dessas substâncias, né? Que podem aí contaminar o solo, o lençol freático, de maneira aí a tornar as bactérias cada vez mais resistentes. Então, dessa forma, propor algumas questões disparadoras, né, que reportem a esse tema é de fundamental importância, né? Trabalhar aí e explorar as estratégias de leitura é fundamental, né? Pois elas são necessárias para ajudar o estudante a compreender que o texto, né, ele é compreendido a partir da leitura, né? E a partir dessa compreensão ele vai conseguir responder as questões que são propostas aí nas atividades do caderno.
Em seguida, né, é interessante aí que eles socializem essas respostas que foram construídas a partir dos conhecimentos, a partir da leitura com os colegas, porque é a partir dessa socialização que eles vão aí conseguir compreender um pouco mais, né, e ampliar aí o repertório. Feito isso, é o momento de convidá-los para o planejamento, né, e também da criação e manutenção de um blog da turma. Então, vocês observam que nós partimos aí de uma atividade de leitura, né, de oralidade, onde é possível trabalhar, explorar as estratégias de leitura. Vamos pensar aí que nós temos grandes autoras que falam aí das estratégias, Isabel Soler, a Renata Junqueira, entre outras, né, que vão dar luz aí, ampliar o repertório a partir dessas estratégias que fazem, né, com que os alunos consigam aí se tornar leitor proficiente, né, e que eles compreendam aí o que está sendo escrito, né, eles compreendam o texto, né, então é nesse momento que vocês precisam solicitar aí também, né, para que os estudantes, alguns estudantes voluntários, eles elaborem os registros, né, de tudo que está sendo discutido ali no momento da socialização, e a partir desses tópicos registrados, eles apresentam ao final da aula a socialização, né, do que saiu ali das discussões, e a partir daí vai embasar, né, a continuidade da próxima aula. Então, observam aí que é um movimento, né, onde o estudante, ele está no centro do processo de ensino-aprendizagem e colocá-lo, né, nesse movimento de uma forma direta faz todo sentido, né, para que essa aprendizagem ela se torne significativa. O terceiro parágrafo aí do artigo de opinião, né, vale destacar também que os estudantes, né, e que o autor do texto, ele faz uso de algumas vozes alheias, né? Essas vozes, elas servem para sustentar o posicionamento em relação ao descarte dos medicamentos, né? E para isso, ele cita aí a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Que publicou aí uma norma para orientar o governo a como instalar pontos de recebimentos em farmácias, em clínicas e também em ambulatórios, né? Então, o articulista aí do jornal Joca, ele informa que no momento a única opção é o descarte consciente, né? Um projeto de uma rede de farmácias que foi conhecido aí pelo Ministério do Meio Ambiente. E ao final do texto aí um saiba mais, né? Por se tratar aí de um texto informativo, ele vai dialogar com o leitor, né? O tom de diálogo é mais informal, né, e vai aproximar aí o interlocutor de forma que ele possa aí aderir à campanha, né, e também, né, se houver necessidade aí, descartar da maneira correta, né, esses medicamentos, assim como aí também conscientizar os outros, né, a partir dos conhecimentos adquiridos. Então, vai predominar aí as frases curtas com os verbos no imperativo, afirmativo e negativo, que vão produzir efeitos de sentido relativos a um alerta à população sobre os descartes indevidos que podem prejudicar todos, né? Vamos pensar aí na questão aí do meio ambiente, né? Pensando aí na ODS, aí tão discutida aí, né? Até 2030. E analisando, né, agora a aula 2, a sessão de planejamento com foco na oralidade, depois de todo o percurso abordado, né, os estudantes, eles irão se organizar em trios para planejarem, né, a criação do blog. Então, eles precisam pensar o que fazer, como fazer e para que fazer, né? E essa compreensão, falamos de um blog, né? O blog, ele tem por objetivo chamar a atenção do leitor e obter cada vez mais a visitação e acesso, né, do seu público. Então, nessa aula, adotar aí uma posição consistente em uma discussão, tendo respeito pela opinião do outro, né, mesmo que contrária,
além de sustentar a sua posição a partir de justificativas pertinentes, demonstra aí a acuidade na seleção e organização de ideias, né? Exercitando aí a criatividade e também a habilidade de reflexão. Então, no slide, é possível vocês observarem que a aula, ela parte de uma atividade de leitura, né? A leitura de uma imagem, onde os estudantes eles precisam descrever o que ela representa e quais as informações são extraídas a partir dessa leitura. E na atividade 2, né, os registros realizados na aula 1 serão retomados, serão apresentados e em seguida a turma será dividida em 2 grupos, né? Esses 2 grupos darão continuidade à criação do blog. E para isso eles precisarão pensar em organizar o resultado da assembleia, pensar aí nas primeiras publicações, né, nos textos, nas fotos, né, entre outros, que vão despertar aí a curiosidade do público-alvo. Além, né, disso, também pensar aí nos canais de divulgação, né? E já na terceira atividade, será a finalização do blog com toda a turma. Então, percebam que é explorada, né, nessa atividade aí, a oralidade, onde os estudantes, eles são, né, levados a adotar posicionamentos consistentes em uma discussão, bem como respeitar a opinião do outro, né, quando a sua fala aí, ela for refutada, né, ela for questionada, e sempre pensando em respeitar aí os turnos de fala, né, até mesmo porque nós estamos formando os nossos estudantes para viver em sociedade, né, e eles precisam respeitar a opinião do outro, né, porque é necessário, né, que haja o diálogo, que esse diálogo ele aconteça de uma forma cortês, de uma forma educada, de uma forma prazerosa, né, e que não chegue a ferir, né, o outro em nenhum momento. Aqui nós temos a sistematização das aulas, né, então nós vamos pensar aí nessas 2 aulas que foram apresentadas, né, a aula 1 e a aula 2, tanto em uma entrada triunfante como na sessão de planejamentos, onde nós preparamos aí alguns passos que são possíveis, né, para vocês visualizarem todo esse percurso aí para chegar na criação do blog. Então, no primeiro momento, né, é interessante aí que os estudantes eles acessem o caderno do Aprender Sempre, né? No segundo momento, professor, é um momento de você sugerir aí a organização da sala, que ela seja organizada em círculo, né, que vai proporcionar aí as discussões, né, e também lembrar aí as reuniões, as assembleias, né, e também os momentos de diálogo, né, de modo que um estudante ele consiga olhar no olho do colega, né, e consiga, a partir do olhar também, né, se expressar, né, porque quando nós falamos na linguagem, nós precisamos pensar que também o corpo fala, o olhar fala, as expressões faciais também falam, e isso é importante, né. No terceiro ponto aí, tanto para o professor como para o aluno, né, onde vocês precisam utilizar aí o caderno para fazer algumas anotações. E também o momento de preparar aí a utilização de alguns materiais que serão utilizados aí no decorrer das aulas, né? Então, aqui nós trazemos o caderno de anotações, né, para os registros e também aí o computador, o projetor, né, a depender aí da realidade de cada unidade escolar. O quarto passo, né, é o momento que você, professor, faz o levantamento de conhecimentos prévios, né, já naquelas perguntas disparadoras, aquelas perguntas reflexivas sobre o assunto, sobre a temática, sobre as habilidades que estão sendo desenvolvidas no decorrer das aulas. O quinto passo é para o estudante, né, onde eles vão realizar as leituras propostas aí no material, né, vamos pensar aí na leitura de uma reportagem de cunho jornalístico, e a partir, né, dessa leitura, eles vão, né, para o momento seguinte, que é o momento de realizar as atividades propostas no caderno do aluno, né, até mesmo porque é a partir do que eles compreenderam na leitura, a partir do que eles foram registrando, eles vão conseguir socializar, né, o momento de socialização, o momento que eles vão
compartilhar aí os saberes com os colegas e também construir, ampliar, né, os saberes que eles já consolidaram. No passo 8 aí, né, para o estudante aí elaborar uma ficha de informações, né, pensando aí no planejamento e também na criação e manutenção de um blog. E o passo 9, né, é o momento que em trios eles vão apresentar as fichas e em seguida eles vão dar continuidade ao planejamento desse blog. Pensando que esse blog aí é para a turma e onde eles podem aí estar alimentando aí com as atividades, né, realizadas, né, os trabalhos desenvolvidos aí no decorrer do ano letivo. Por fim, nós chegamos no nosso terceiro momento formativo, onde nós iremos sugerir uma proposta metodológica com um enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento na TPC da escola. Então, nós trazemos, né, como sugestão debate regrado, né? Então, professores, o gênero debate, ele foi objeto de interesse de vários estudos, né, principalmente no que diz respeito, particularmente a sua consideração como objeto de ensino. Então, o debate, ele ganhou ampla teorização por meio das investigações propostas, né, pela equipe de didática de línguas da seção de ciências da educação da Universidade de Genebra, por se tratar aí de um interesse que busca, né, não apenas descrever, mas analisar os modos de apropriação do gênero no contexto escolar, né, e assim também, né, possibilitar aí reflexões sobre as implicações que o conhecimento desses modos de apropriação pode trazer para um incremento nas práticas de ensino e aprendizagem da língua. Então, um debate público, ele se volta sempre para uma questão controversa e permite a intervenção aí de diversos parceiros que exprimem suas opiniões ou atitudes aí tentando modificar as opiniões dos outros, né, pelos ajustes aí das suas próprias opiniões. Construir uma resposta comum, né, a uma questão inicial é fundamental, né? Então, o debate, isso é possível. Então, pode ser chamado de debate regrado, né, quando nós temos aí um moderador que ele vai, que ele gere a estrutura, né, o seu desenrolar, evidenciando aí a posição de diferentes debatedores, também facilitando aí as trocas entre eles e tentando, eventualmente, arbitrar aí os conflitos e conciliar as posições opostas, né? Então, o moderador, ele não assume somente aí o papel de mediador entre os participantes, como também, né, às vezes, também principalmente entre os participantes e o auditório, né, de acordo aí com o DOL. Então, o debate regrado, né, ele faz-se necessário para que ele se concretize aí um agrupamento que baseia aí uma posição positiva ou negativa em relação à questão inicial do debate, o seu estatuto quanto ao que foi dito anteriormente, né, pensando aí na concordância, no apoio, com ou sem aprofundamento, ou ao contrário, né, pensando aí no desacordo, em refutação e etc. E também na maneira, né, com que ele se vincula aí os argumentos e posições, ilustrações, né, como, por exemplo, aí os recursos aos fatos, os recursos às leis naturais, sociais, lógicas, jurídicas, entre outras. E também as experiências, né, de causalidade, significação e etc. Então, no debate regrado, né, ele precisa de um moderador, como eu já mencionei, que ele vai apresentar o tema, né, o passo 1, ele vai explicar a regra, ele vai escolher os debatedores, ele vai gerenciar o tempo de fala, ele vai mediar quando necessário, ele vai coordenar, né? Então, nesse sentido aí, ele vai acontecer de uma forma tranquila, né? Porque os papéis, eles são definidos, né? Há um planejamento, de modo aí que todos possam participar, né? Possam interagir e trocar experiências. Então, percebe-se, professor, que o moderador é o personagem principal durante o debate, né? Pois ele irá mediar todo o movimento para que haja sucesso durante o desenvolvimento do trabalho. Então, é interessante que a troca de papéis
também ela seja efetivada em outros momentos, em outros debates com a turma, para que um possa experimentar e também compreender aí as diferentes situações. E assim eles possam ser capazes, né, de se colocarem no lugar do outro. Então, olha aí, né, a responsabilidade, né, a partir do gênero debate. E, por fim, né, nós chegamos aí no desdobramento para a TPC na unidade escolar. Então, no desdobramento, professores, é interessante que vocês se reúnem com os pares para analisar essa formação, né, e pensar aí de que maneira as sugestões aqui apresentadas elas poderão ser instrumentos de orientação para o planejamento na TPC. Então, nós sugerimos, né, algumas etapas. Na primeira etapa, reunir-se com os seus pares para discutir as sugestões apresentadas nessa formação, refletir de que maneira os conceitos relativos ao letramento e à oralidade podem contribuir para o planejamento da SA4. Na segunda etapa, é o momento de selecionar as aulas da SA4 que atendem às necessidades necessárias para serem retomadas com os estudantes. É o momento de analisar a possibilidade do uso da metodologia proposta na SA4 para os anos finais, articulando aí o processo de leitura, o processo de escrita e de uma forma interativa e tendo os estudantes sempre no centro do processo de ensino-aprendizagem. E na terceira etapa, né, é o momento de elaborar aí o planejamento na TPC da escola, observando aí as questões acerca do trabalho com as habilidades essenciais e também com os respectivos aí objetos de conhecimento que possibilitam fortalecer a transversalidade da leitura e da escrita, né? Sempre promovendo a interação, né? A integração entre os estudantes e os professores e vice-versa. Então, percebam aí que há todo um movimento intencional, né, que é necessário para a construção aí desses conhecimentos. E, sistematizando aqui a nossa formação, né, o que nós vimos no encontro de hoje? Então, nós revisitamos concepções teóricas acerca do letramento e da oralidade, discutidos na formação de etapa. Nós apresentamos habilidades essenciais de 2 aulas na sequência de atividade 4, para analisar as atividades à luz do aprender sempre, né, a aula 1 e a aula 2, uma entrada triunfante, né, e o planejamento aí do blog. E também nós sugerimos propostas metodológicas, um enfoque na oralidade para ser discutida no planejamento na TPC da escola. Então, nós trouxemos para vocês, né, o debate regrado aí, intencional, né, e levando sempre aí a questão da oralidade, levando as discussões, né, levando aí as competências socioemocionais para esse momento de formação integral aí dos estudantes. E por fim, né, apresento a vocês as nossas referências, né, então ao longo dessa formação nós discutimos aí o processo formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento, proposto aí pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, e aqui estão as nossas referências utilizadas aí para a construção dessa pauta. Espero, né, ter contribuído com a formação, com esse momento formativo, que vocês possam ter um excelente trabalho na TPC da escola e possam fazer uso aí das sugestões, né? Até mesmo porque, né, são sugestões, né, elas podem ser aí ajustadas de acordo com a realidade e ninguém mais do que vocês aí, né, para conhecer os estudantes e saber o que eles realmente precisam, né. Até a próxima formação, um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus.